falando de ônibus, mas de outro assunto aí, o que também desafia a polícia são os frequentes assaltos a ônibus do transporte coletivo. Todos os dias, motoristas e cobradores trabalham com medo da violência. O repórter Marcelo Rocha está no tubo que teve mais assaltos no ano passado, não é, Marcelo? Boa tarde. Oi, Thaís, boa tarde. É isso mesmo, esse tubo aqui atrás de mim é o último tubo antes da Estação do Carmo, aqui no Boqueirão, e no ano passado foi um festival de assaltos por aqui. Nós acompanhamos aí, conversamos com alguns motoristas e cobradores que vivem a rotina de assaltos nas linhas da cidade e da região metropolitana. Eles contam muitas dificuldades, dizem que essas histórias não são novas, se repetem há algum tempo sem que uma providência seja tomada. Alguns já foram afastados do trabalho, outros têm medo de ir para o trabalho e não voltar. E nós ouvimos esses depoimentos. Passamos 2 dias conversando com alguns motoristas, acompanhamos algumas linhas de ônibus da cidade para saber como é a realidade do trabalho desses profissionais que têm que enfrentar esse sufoco diário para poder levar e trazer passageiros no transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana. Vamos acompanhar a reportagem. Tem sido difícil. Difícil mesmo, quando chega ali dá o medo, né? Dá tipo um pânico, né? Começa a doer os ombros, né? Medo de sair de casa, na verdade, né? Porque você tem medo até de levantar de manhã, porque já fui assaltada 2 vezes. Um drama a cada embarque, pesadelo de viagem. O cara colocou a faca na minha costela, eu tinha que encolher a barriga para não entrar, né? Eles falaram assim, passa o dinheiro, senão você morre. É praticamente todo dia ameaças, assaltos, agressões, risco de vida. Motoristas e cobradores do transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana tiveram a rotina invadida pela violência. Os turnos de trabalho são cheios de medo e preocupação. Eles preferem não mostrar o rosto, sentem-se desprotegidos. Eu já fui assaltado umas 4 vezes já, os caras me pegaram com revólver, com faca e me chamavam de vagabundo. Fomos assaltados com tesoura, com faca e 3 vezes foi assaltado os passageiros, numa vez levou 8 celulares, né? Os trabalhadores das 15 linhas entre São José e Curitiba dizem que os assaltantes costumam embarcar no terminal Guadalupe, no centro, e desembarcam alguns pontos depois, pela porta da frente, claro, sem pagar a passagem. É fácil fazer o flagrante a qualquer hora do dia. Estes foram na Avenida das Torres. A Aviação São José, que toca dezenas de linhas na região metropolitana, cedeu imagens de cobradores sendo assaltados. Foram gravadas por câmeras instaladas dentro dos ônibus. A empresa registra pelo menos 4 assaltos por dia. Eles ficam abalados, ficam com medo, né? Apreensivo, né? Que vai acontecer novamente, né? A PM tem montado operações para pôr fim aos assaltos e à farra dos que descem sem pagar. 20 pessoas foram presas. 2 delas estavam com mandado de prisão por outros crimes. Todas tinham passagem pela polícia, mas a maioria acabou voltando para a rua depois de assinar um termo de infração penal. No caso específico dessas pessoas, as que não haviam crime ou foram só pela situação da contravenção, elas vão responder por termo circunstanciado. Então vão ser encaminhadas às delegacias, vão ser identificadas, né? Vão ser identificadas pela autoridade competente e lá vão responder a um processo legal competente para esses fatos que estão fazendo. O Sindicato dos Motoristas e Cobradores informou que no ano passado foram 1.229 assaltos nas linhas urbanas e metropolitanas e outros 1.483 em estações tubo da capital. Elas viram alvo principalmente à noite. Geralmente o cara armado com faca pega o dinheiro e leva, né? O cobrador não pode reagir, vai fazer o quê? Porque já não tem segurança nenhuma, né? Os cobradores e motoristas que aceitaram gravar entrevista têm 15, 20 anos de profissão. Não aguentam mais o pavor como companheiro de viagem. O medo, né? O medo devia ser tranquilo, porque o trânsito já é difícil. E agora mais tudo vai acumulando, você acaba o estresse tomando conta, né? Não sei até quando vai isso, né? Se não for tomada providência, não sei até quando. Já morreu o motorista aí, por causa disso. Um dia o motorista levou um tiro, pegou no cobrador, matou o cobrador caiu. Entende? Então isso aí tem que ter uma providência, né? A gente trabalha com medo.
Ah, medo de morrer mesmo. A gente traz agora um mapa para você de casa, onde mostra as estações tubo onde mais teve assalto no ano passado, nos últimos 6 meses de 2012. Então, das 10 mais assaltadas, 8 estações estão na Marechal Floriano Peixoto, aqui bem no meio, nessa região vermelha, tá? Na Coronel Luiz dos Santos, no sentido centro, foram 66 assaltos. No sentido bairro, foram 36. Outra estação tubo que chama atenção também é a Ayrton Coelho, também no Boqueirão, onde foram registrados 40 assaltos. E as linhas mais assaltadas, onde passageiros, motoristas e cobradores correm mais risco, são a Jardim Monte Santo, Tamandaré Cabral, Jardim Grazela, Vila Sandra e Curitiba a Campo Largo. Eu volto agora a falar com o Marcelo Rocha, que está ao vivo na estação tubo onde mais teve assalto, né, Marcelo? Agora você conversou de perto, ouviu o drama desses motoristas e cobradores. Já tem gente que acaba doente por causa de tanta violência, não é? Pois é, a empresa Aviação São José nos informou que, por repetidas vezes, os funcionários precisam ser afastados por conta das dificuldades psicológicas que passam a enfrentar depois de vivenciar situações de assalto, de agressões dentro dos ônibus. Aqui ao meu lado, o Rogério Campos, que é diretor do Sindimoc, vereador, e lida também com essa situação lá no sindicato. Rogério, o que o sindicato tem a dizer a respeito dessas dificuldades vividas pelos profissionais? Essas dificuldades, elas já vêm sendo enfrentadas há algum tempo já. Nós estamos à frente do sindicato há 2 anos, estamos tentando combater essas dificuldades que vêm acontecendo através de reuniões com batalhões da Polícia Militar, até mesmo com o coronel da polícia, já procuramos, e não só um batalhão, com vários batalhões aí, para tentar nos dar respaldo para os motoristas e cobradores nessa situação. Vocês estão satisfeitos com os resultados? A conversa está indo num bom diálogo. Eles também nos informaram que não tem a estrutura que eles mesmos precisam para poder estar dando respaldo para a categoria alta. Agora, antigamente se dizia que os cobradores eram descontados nos salários do prejuízo dos assaltos. Isso ainda acontece? Isso acontece. Se a empresa ela receber a notificação que foram assaltados mais de 30 passagens da estação tubo ou do ônibus que seja, infelizmente é uma prática das empresas descontar do salário do trabalhador. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, Rogério. Bom, um dado que não pode ficar de fora dessa discussão, Thaís, é o seguinte: com o reajuste salarial anunciado no começo da semana, um cobrador vai passar a ganhar R$ 940 por mês bruto e o motorista R$ 1.660. Isso o salário bruto. O que a polícia tem dito a respeito dos assaltos, Thaís? Pois é, Marcelo, a gente procurou a polícia, aliás, a produção do Paraná TV está desde ontem à tarde tentando ouvir um responsável, né, da polícia sobre os assaltos aos tubos e a ônibus, mas até agora a gente não teve uma resposta.